Oi, pessoal! Hoje eu vim falar para vocês sobre o livro Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. Ele foi publicado em 1982, foi escrito quando Caio tinha 34 anos e trata-se de um livro de contos. O contexto que nós vamos ter aqui é o contexto da ditadura militar, então um contexto de muita repressão, em que você tem que tomar cuidado em mostrar sua posição política, você tem que tomar muito cuidado em mostrar quem você realmente é. O Caio foi assumidamente homossexual, então imaginem um homossexual assumido em plena ditadura militar. Inclusive, o Caio, gente, chegou a ser perseguido e passou um tempo na Europa por conta disso. Nós vamos analisar aqui no livro que muitos contos de Morangos Mofados vão dar protagonismo a personagens LGBT. E isso, como eu mencionei, num contexto de ditadura militar, em que você seria punido, por exemplo, por mostrar sua orientação sexual, caso ela fuja dos padrões que seria o homem e mulher, a heterossexualidade. Vamos dar uma olhada no título, que nos chama bastante atenção, Afinal de contas, morangos mofados, o que será que isso quer dizer? Quando a gente pensa em morangos, a gente pode pensar, geralmente pensamos em algo positivo, na fruta, paixão, algo fresco. Mas quando a gente fala de mofados, a gente pensa em mofo, algo negativo, que pode fazer referência a fungos, algo que já está estragado, que não presta mais. Algo positivo junto com algo negativo, o que será que isso pode querer dizer? A gente não pode deixar de mencionar, por outro lado, que o Caio Fernando Abreu, gente, era assim, muito fã da Clarice Lispector, ele gostava muito das obras dela. E a Clarice tem um livro que se chama A Hora da Estrela, na qual é narrada a história de Macabea, que é uma nordestina, uma lagoana de vida muito difícil, órfã de pai e mãe. Ela vai para o Rio de Janeiro e lá ela continua tendo uma vida muito difícil, mas ela não deixa de sonhar, de esperar uma vida melhor. Um romance extremamente intimista, um romance psicológico. E nesse livro, A Hora da Estrela, o narrador que conta a história de Macabea, o Rodrigo S.M., ele termina o livro, que por sinal tem um final super triste, super trágico. Ele termina dizendo, vou ler um trechinho do A Hora da Estrela para vocês. Eu vos pergunto, qual é o peso da luz? E agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre, mas eu também não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Sim. Então, a Clarice Lispector termina A Hora da Estrela dizendo que é tempo de morangos. E o Caio vai lá, escreve um livro de contos cujo título é Morangos Mofados. Então, o título Morangos Mofados pode estar fazendo intertextualidade com a obra da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Quanto à estrutura, é um livro de contos, que a gente tem aqui, mas esse livro está dividido em 3 partes. A primeira delas é intitulada O Mofo e tem 9 contos. A segunda se chama Os Morangos e contém 8 contos. A terceira contém apenas um conto intitulado exatamente Morangos Mofados, que é o que dá título ao livro, Há quem diga que a primeira parte, o mofo,
é mais pesada, que só tem coisa negativa, fracasso. Enquanto a segunda, os morangos, seria mais leve, com amor, alegria. E a terceira, uma união entre a primeira e a segunda, mas não é bem assim. Fazer essa separação seria considerar a leitura de modo superficial. Por quê? Porque há uma heterogeneidade entre as partes. Então não é só essa primeira vai ser só coisa boa, essa segunda vai ser só coisa ruim. Não, não é assim que acontece. Ou vice-versa, né? As partes são heterogêneas. Nós vamos trabalhar 6 contos que estão aqui dentro, tá? Ah, pessoal, caso vocês forem comprar qualquer produto pela Amazon, não precisa necessariamente ser livro, qualquer produto mesmo, por favor, comprem pelo nosso link que está aqui no box de descrição, pois assim vocês nos ajudam sem pagar nada mais por isso e tem a minha gratidão eterna. Vamos aos contos, então? Nós vamos trabalhar 3 da primeira parte detalhadamente e 3 da segunda, que neste momento em que eu estou gravando o vídeo, são 6 contos cobrados pelo vestibular da Unicamp. Parte 1, O Mofo, conto diálogo. Estamos diante, de fato, de um diálogo entre 2 pessoas. Essas 2 pessoas não são nomeadas, são tratadas por A, letra A, e B, né, a letra B. A estrutura é de um texto teatral, não há rubricas, não há indicações de cena, mas a gente tem ali o nome do personagem, no caso que não é nome, é a letra, A, 2 pontos, sua fala, B, 2 pontos, sua fala, como é comum a gente encontrar no texto teatral. É o A que começa falando, vou até deixar o trechinho aqui na tela para vocês. A é quem começa falando e faz uma afirmação. Você é meu companheiro. B, em... O A continua. Você é meu companheiro, eu disse. B, o que? A, eu disse que você é meu companheiro. Então, gente, o A começa com uma afirmação. O B, eles vão, continuar nessa... Na verdade, parece um diálogo, mas é mais uma falta de diálogo. Parece mais um monólogo, parece que cada um está falando sozinho, porque eles não se entendem. Caio traz muito bem a questão da incomunicabilidade, aqui a gente vê isso. A dificuldade de você se comunicar com o outro, isso vai aparecer uma série de contos aqui do Morangos Mofados, então eles vão ficar nesse ciclo infinito de você é meu companheiro, hein, não sei o que, afirmei que você é meu companheiro e tal. O conto tem apenas 2 páginas, é super curtinho. Inclusive, após a última fala, a gente tem escrito aqui pra gente ad infinitum, que seria que eles continuam com isso, para sempre, pro infinito. E o que chama a atenção é que o final desse conto exatamente repete as falas iniciais, só que com os personagens trocados. O B falando que o A falou e o A falando que o B falou. Então, no final, é o B que vai afirmar você é meu companheiro. E o A que vai dizer em... Desse modo, gente, o que isso ressalta? Que, de fato, não parece haver compreensão entre os personagens. Não parece haver um diálogo. Agora nós vamos para o conto Além do Ponto. Esse conto possui apenas um parágrafo imenso, que mais parece um fluxo de consciência, só que é bastante organizado. Estamos diante de um narrador-personagem, um narrador em primeira pessoa. Vamos para a história? Chovia, 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 e o narrador ia indo por dentro da chuva ao encontro dele,
sem guarda-chuva. Só levava uma garrafa de conhaque barato, apertada ao peito, e um maço de cigarros no bolso. Ele chegou a pensar que teria sido melhor pegar um táxi, mas aí ele não teria o conhaque, não teria os cigarros, e seria melhor chegar molhado da chuva, porque aí quem o esperava se juntaria a ele, e eles beberiam o conhaque, fumariam, haveria música, o olho do outro posto nele, do chamorna. Ele vai idealizando ali naquela situação terrível, né, de chuva, ele molhado com frio. Ele vai idealizando como seria quando ele chegasse ao local para o qual ele estava indo. Continuava a chover muito, a fazer frio, tanto que ele chega a pensar, o narrador chega a pensar, vou abrir aqui a garrafa, tomar um golinho para esquentar. Mas ele não queria chegar na casa do outro meio bêbado e o outro chegasse à conclusão de que ele andava bebendo. Só que ele andava bebendo. Assim como ele andava sem dinheiro, insone, relaxado de dente quebrado, estômago dolorido de fome, ele estava tudo isso. Só que ele não queria que o outro pensasse isso dele. Então aí ele sente um desgosto, porque ele percebe que talvez ele não quisesse que o outro soubesse que ele era ele. E ele era. Olha a situação. Com isso, gente, começa a acontecer assim uma coisa confusa na cabeça do narrador, essa história de não querer que o outro soubesse que ele era ele, e ele todo encharcado na chuva, idealizando como seria recebido com música, pinhões, vinho quente, e ele continuava indo. Pois tem um ponto que você perde o comando das próprias pernas. Tem um ponto que você perde o comando das próprias pernas. Olha, né? O título do nosso conto, Além do Ponto. Ele apenas começava a saber que tem um ponto e ele dividido querendo ver o depois do ponto. E também aquele agradável do outro esperando quente, pronto. Um carro passa, joga mais água no narrador, depois ele escorrega, a garrafa de conhaque se quebra e aí ele fica encharcado mesmo. Mesmo assim ele segue em frente, continua idealizando o encontro e chega. Seu único destino parecia ser bater naquela porta e era o que ele fazia naquele momento. Só que ele bateu. Quis chamá-lo, mas tinha esquecido seu nome. Será que ele já soube o nome do outro? Chovia e ele batia sem parar e ninguém atendia. Olha a questão da incomunicabilidade aí de novo, gente. Ele bate e ninguém responde. Olha, o trecho final do conto, né? Eu só estava parado naquela porta fazia muito tempo depois do ponto. Tão escuro agora que eu não conseguiria nunca mais encontrar o caminho de volta, nem tentar outra coisa, outra ação, outro gesto, além de continuar batendo. Ele repete a palavra batendo muitas vezes nesta porta que não abre nunca. E é assim que a gente encerra o Além do Ponto. Vamos agora para o conto Terça-feira Gorda. Mais uma vez estamos diante de um narrador em primeira pessoa e a história se começa assim. Gente, vou ler o trechinho para vocês. De repente, ele começou a sambar bonito e veio vindo para mim. Me olhava nos olhos, quase sorrindo, uma ruga tensa entre as sobrancelhas, pedindo confirmação. Aqui, gente, nós vamos ter dois homens. É terça-feira de carnaval
E eles se aproximam suados, dançando, se esfregando. Há dificuldade de se comunicar, a incomunicabilidade, né? Por conta da música alta. Então um fala, o outro pergunta o quê? E aí tem que ficar repetindo alto para conseguir se comunicar. De acordo com o narrador, o corpo do outro era apenas um corpo que por acaso era de homem, gostando de outro corpo, que por acaso era de homem também. A boca do outro se aproxima como um figo maduro. Essa figura do figo vai reaparecer depois no final do conto. Então a boca do outro, ele faz uma comparação da boca do outro com um figo maduro, quando a gente faz uma cruz com a ponta da faca e rasga devagar a polpa. O narrador aí faz questão de dizer que o figo não é uma fruta, mas uma flor que abre para dentro. Ele tinha que gritar para falar isso, porque por conta da música o outro não consegue ouvir. Bom, aí um outro personagem pega duas bolinhas, a gente não sabe o nome de ninguém aqui, pega duas bolinhas num envelope metálico, toma uma e oferece a outra para o narrador. A gente está diante de drogas, né? O narrador hesita, mas toma. Aqui vai ter nesse conto consumo detalhado de drogas. A gente vê que a multidão tá de olho neles, gente, a multidão, digamos que está incomodada com o fato dos dois estarem ali juntos, dois homens. E aí, por conta disso mesmo, é que eles vão saindo da multidão. A gente fica sabendo aqui que eles são chamados de veados. Então, eles saem dali exatamente pela hostilidade das pessoas. O narrador percebe que eles não usavam máscaras. Isso era perigoso, ainda mais no carnaval. Então, gente, carnaval, que seria um momento de você curtir do jeito que você é, sem pensar no que os outros vão dizer, não é bem assim. Não vai ser bem assim. Então, qual é o perigo de você mostrar quem você é, principalmente num momento de ditadura militar? Eles vão para a praia, usam mais drogas, lá eles tiram a roupa um do outro, rolam na areia juntos, tinham a impressão de se conhecerem de algum lugar, mas um não sabia nem o nome do outro. Eles têm relação sexual. E até que vieram vindo, e eram muitos. Será que eram os mesmos que já os tinham visto antes? O narrador grita, foge! Estende seu braço, mas sua mão agarra um espaço vazio. O pontapé nas costas fez com que se levantasse. O outro ficou no chão. Gente do céu. São muitos. A homofobia está no coletivo, gente. Gritavam, olha as loucas. Gente, nem no carnaval é possível ser livre e transgredir papéis. Quis protegê-lo, mas sem querer estava sozinho, nu, correndo pela areia molhada. Fechando os olhos, o narrador vê 3 imagens. A última delas era a queda lenta de um figo, olha a imagem do figo de novo, de um figo muito maduro, caindo, até esborrachar-se contra o chão em 1000 pedaços sangrentos. O rapaz com quem o narrador se relacionou estava morto, e morto por homofobia. É o que acontece quando nós somos nós mesmos. Então, olha o contexto de repressão. E, gente, isso também, se a gente for analisar, acontece hoje. Esses foram os 3 contos da primeira parte. Vamos analisar agora mais 3 contos da segunda. Parte 2, Os Morangos.
Primeiro conto que a gente vai trabalhar é o Pera, Uva ou Maçã. Mais um conto narrado em primeira pessoa, dessa vez por um analista, por um psicólogo, que vai narrar uma sessão que teve com uma paciente. A história começa com a paciente chegando para a consulta, ela está lá roendo as unhas no momento em que ele abre a porta, tudo como sempre acontecia, segundas e quintas às 17 horas. Ele espera algum tempo, ela não diz nada, isso também era super comum, todas as sessões acontecia. Ele pega cigarros até que ela diz, então ela sempre demorava em todas as sessões para começar a falar. Ela diz que acha que ele está com as meias trocadas. Ele questiona se isso a incomoda, ela diz que não, que ela não se importa nem um pouco com suas meias. Ele insiste no assunto, mas aquele dia a paciente diz que naquele dia não, ela não está disposta a passar uma das horas dele de 45 minutos discutindo as razões sub ou inconscientes do porquê disse que ele estava com as meias trocadas. Aí ela diz que aposta nas ameixas e que aconteceu uma coisa muito importante. E para contar essa coisa que ela considera muito importante, ela atrapalha-se toda até que consegue dizer que ela estava indo até ali, meio aérea, com sono, quando viu umas ameixas tão bonitas e tão vermelhas, umas dessas barraquinhas, que decidiu pedir 1 quilo delas, mesmo sabendo que gastaria todo o seu dinheiro nas ameixas e depois teria que voltar para casa a pé, porque ela não recebia muito dinheiro dos pais. Então ela vinha caminhando devagarinho, comendo as ameixas, até que, quando ela dobrou a esquina ali da rua, deu de cara com um caixão, com um defunto, que era um enterro. Eles estavam saindo ali do lugar, não deu tempo de desviar do caixão, ela tropeçou e derrubou as ameixas na calçada. Ficou todo mundo parado olhando para ela lá, catando as ameixas, todo mundo de preto, um monte de coroa de flores, parado, todo mundo parado esperando ela catando as ameixas. E só depois que ela terminou de catar as frutas é que o cortejo continuou. O psicólogo não parece dar muita importância ao fato. Ela relembra a brincadeira de Cuba Livre de quando era criança e relembra também a brincadeira do pera, uva ou maçã. E que era aquela, né, vocês devem conhecer, pessoal, em que tapam os olhos da gente, aí apontam para outra pessoa e você tem que escolher se você quer pera, uva ou maçã. Eu lembro de pera, uva, maçã, salada mista, mas aqui é pera, uva ou maçã. Pera é um aperto de mão, uva um abraço, maçã um beijo na boca. E a pessoa, né, já era tudo combinado, avisava quem estava ali, cutucava você. E foi assim que ela deu o primeiro beijo de língua na vida dela. A sessão estava chegando ao final e ela faz questão de dizer novamente que aposta nas ameixas, que foi isso que veio em sua cabeça depois que saiu caminhando. É como se ela apostasse em algo diferente, como se ela apostasse no futuro, algo diferente de pera, uva ou maçã. Bom, ela deixa uma ameixa em cima da mesa ali do analista, deseja feliz ano novo, mas eles estavam apenas em setembro, e vai embora. Ele pensa em telefonar para os pais dela para que a internem novamente, mas decide antes olhar a cor de suas meias. Não dá tempo de olhar se de fato estava com as meias trocadas, porque a secretária já começa a bater na porta, o próximo cliente já estava ali. E é assim que a gente termina com pera, uva ou maçã. O outro conto dessa parte que nós vamos trabalhar é o dia em que Júpiter encontrou Saturno. Nova história colorida.
Estamos diante agora de um narrador onisciente, que inicialmente vai narrar sob a perspectiva de uma moça. E no final, esse narrador onisciente vai narrar sob a perspectiva do moço. E ambas as perspectivas vão ser iguais e fazer referência à solidão. Vamos entender o que temos aqui. Com relação ao título, gente, Júpiter encontrar Saturno é algo que praticamente só ocorre a cada 20 anos, então é algo extremamente raro. Vamos à história. A gente tinha uma moça magra, tímida, discretamente infeliz, que está em uma festa em São Paulo, sozinha. Apesar de haver muitas pessoas, bebida, drogas, música, ela viu um rapaz. Foi a primeira pessoa que viu quando entrou. Tão bonito que ela baixou os olhos, sem querer, querendo, que ele também a tivesse visto. Quando o rock barulhento para e começa a tocar Beatles, John Lennon cantando, na cabeça dela soaram 5 tiros. Isso pode ser referência à morte de John Lennon, que pode, por sua vez, significar a morte de uma geração. O rapaz se aproxima dela, toca em seu ombro, pergunta se ela gosta de estrelas, ela diz que sim, ele também. Comentam que no dia seguinte Júpiter e Saturno se encontrarão. Eles travam, estão travando um diálogo que é muito ambíguo, é cheio de silêncios, mas também, ao mesmo tempo, não gera conflitos. Parece mais um diálogo que se complementa. Durante a conversa, um deles faz referência aos tiros de John Lennon, diz que morreu em dezembro com 5 tiros nas costas e que o outro também. Por isso que eu falei de morte de uma geração, como se essa geração tivesse morrido com John Lennon. Beijam-se, o moço vai embora e aí a gente tem a narração sob a perspectiva dele, que é muito parecida com a narração quando foi a perspectiva dela. Foi a última pessoa que viu ao sair, tão bonita que ele baixou os olhos, sem saber, sabendo que ela também o tinha visto. Olha a semelhança. Ao final, de repente, um carro freia atrás do moço, o rádio ligado, na cabeça dele soaram 5 tiros também e um some da vista do outro. Então ele também ouve os 5 tiros, assim como ela tinha ouvido lá no começo do conto. E o último que nós vamos trabalhar é Aqueles Dois. Narrador terceira pessoa onisciente, novamente. Somos apresentados a Raul e Saul, que tinham mais ou menos em torno de 30 anos e passaram no mesmo concurso. Passaram no mesmo concurso para a mesma firma. Foram apresentados no primeiro dia de trabalho de cada um. Sorriram, divertindo-se da semelhança dos nomes, Raul e Saul, mas discretos, pois eram novos ali e a gente, afinal, nunca sabe onde está pisando. Então, o medo de se mostrar verdadeiramente para o outro, Tentaram afastar-se, mas desde o princípio alguma coisa conspirava contra. Suas mesas ficavam lado a lado, que mais restava aqueles dois, então, se não pouco a pouco se aproximarem, foi tão lentamente que eles mesmos mal perceberam. Eram 2 moços sozinhos, tinham vindo de outra cidade, não tinham ninguém ali, cruzavam-se silenciosos juntos à garrafa de cafezinho, comentando o tempo, o trabalho. Isso durou um bom tempo, até que um dia Saul chegou atrasado, por ter ficado até tarde assistindo a um filme. Aí começaram a falar sobre esse filme. Abalado, Saul foi convidado por Raul para um café. Outros filmes também vieram outras histórias pessoais. Durante o fim de semana, ambos desejaram que o sábado e o domingo passassem depressa, para eles se verem novamente na segunda-feira, quando outra vez se encontrariam para o café.
Foram se aproximando também as festas organizadas pelas moças do trabalho depois do expediente. Os fins de semana foram se tornando tão longos que um dia Raul deu a Saul o número de seu telefone caso ele precisasse de algo. Domingo, depois do almoço, Saul ligou, visitou e jantaram. Falaram no deserto das almas. Lá no início do conto, foi dito que um deles achava a repartição um deserto das almas. Na segunda-feira, não trocaram uma palavra sobre o dia anterior, mas foram muitas vezes ao café conversarem e as moças só olhando e cochichando. Foram se aproximando mais, um chegou a dormir na casa do outro e o povo só de olho com fofocas. Declararam-se um ao outro, passaram Natal e Ano Novo juntos. Quando janeiro começou, foram chamados pelo chefe da seção, que disse ter recebido algumas cartas anônimas. As cartas falavam de relação anormal e ostensiva, desavergonhada aberração, comportamento doentio, e era assinada por um atento guardião da moral. Gente, vocês já estão sentindo aí, né, o que aconteceu. Ambos foram demitidos. Esvaziaram lentamente, cada um a sua gaveta. A sala vazia na hora do almoço, sem olharem nos olhos. Mas quando saíram pela porta daquele prédio grande e antigo, parecido com uma clínica psiquiátrica ou uma penitenciária, vistos de cima pelos colegas todos nas janelas, a camisa branca de um e azul do outro estavam ainda mais altos e mais altivos. Demoraram alguns minutos na frente do edifício. Depois apanharam o mesmo táxi, Raul abrindo a porta para que Saul entrasse. Ai, ai, alguém gritou da janela, mas eles não ouviram. O táxi já tinha dobrado a esquina. Então eles foram embora juntos. Pelas tardes poeirentas daquele resto de janeiro, quando o sol parecia a gema de um enorme ovo frito no azul sem nuvens do céu, ninguém mais conseguiu trabalhar em paz na repartição. Quase todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram. Então é o povo da repartição que terminou infeliz para sempre. Raul e Saul foram embora juntos. Eles tinham a possibilidade de serem felizes. Então, olha o que acontece quando você mostra um pouco do que você realmente é, principalmente nesse período de repressão. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem nosso vídeo, compartilhem com os amigos de vocês, nos ajudem a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Beijos e até a próxima. Tchau!